Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Privacy Leaders, o podcast da Privacy Tools, de quem respira e transforma o mercado da privacidade no Brasil. E hoje nós temos novamente uma convidada super especial que domina muito e que vai contribuir muito aqui com o nosso momento aqui da Privacy Tools. Nós temos uma cliente, uma parceira da Privacy Tools, a Carolina Rosiak. Muito bem-vinda, Carol. Ela que é especialista, né, de segurança de informação, advogada e DPO do Grupo Apsu. Carol, seja muito bem-vinda. Que prazer te ter aqui no Privacy Leaders. É uma alegria. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. Carol, nós vamos começar, né? Eu já quebrei o protocolo aqui, eu gosto de fazer isso, né? Os nossos seguidores que nos acompanham sabem que eu tenho aí essa tranquilidade de quebrar. Já não tô mais te chamando de Carolina, né? Já comecei te chamando de Carol. Perfeito. Já respondo pelos dois também. Responde pelos dois, tá bem? Então, Carol, nós vamos começar falando um pouquinho sobre quem é a Carol no mundo da privacidade. Ou seja, como é que foi essa jornada de você, enfim, formação no direito, advogada e do nada, DPO. Da Apsu, que nós vamos falar que, gente, o ecossistema de logística depois, isso é para segundo tempo, né? É diferenciado. É diferenciado. É diferenciado. Então, Carol, me conta como é que foi esse estalo, essa chegada no mundo da proteção de dados e privacidade. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Tá, então eu sou aquela pessoa que gosta de fazer tudo ao mesmo tempo, né, que tá sempre em vários temas. Então, desde a faculdade, eu fiz faculdade na FMP, né, tive o prazer de ter aula com Juliano Madalena, que é um dos grandes nomes aí do direito digital. Então, esse tema, eu tive muita afinidade, tá? Mas a gente sabe que a LGPD, ela é recente, e na época em que a lei estava entrando em vigor, eu trabalhava numa seguradora aqui em Porto Alegre, e como a gente sabe que o jurídico, né, onde eu trabalhava, é o setor ali conhecedor das leis, que muitas vezes até dá um apoio para o compliance, esse setor foi designado para fazer o cumprimento da lei. E eu, como essa pessoa, com esse molejo, que sempre... com essa disponibilidade. Que sempre eu tive muita integração com as áreas, sou uma pessoa muito acessível, né? Então, com isso, a gente consegue criar vínculos ali dentro da empresa. Então, eu fui designada para fazer parte desse comitê, então, que faria o acompanhamento, a implementação da LGPD. Aí, naquela época, então, que não se existia, assim, um procedimento formal, que ainda não se existe, né? De como a gente vai implementar, tem várias maneiras, mas a maneira que a gente encontrou naquela época foi a seguinte: tinha um setor dentro da empresa, que é o setor de projetos, né, de processo estratégico, que geralmente é um grande aliado do DPO, porque esse setor ele vai mapear os processos da empresa. Então a gente foi vendo esses processos que já estavam mapeados, elencando as áreas, todas as áreas da empresa. Então vai financeiro, tesouraria, cobrança, recepção, jurídico, né, todas as áreas ali, TI, RH, enfim, marketing, não preciso dizer, comercial. E fomos fazendo entrevista com essas pessoas que estavam no operacional. Então, aqui a gente tem o processo número 1 da área de cobrança, vou entrevistar aqui a fulaninha de tal, no dia tal a gente fazia uma ata daquela entrevista, né, e começava a se entender, então, quais são os dados que essa área coleta, com quem ela compartilha, né, então a gente fazia todo esse mapeamento para identificar ali gatilhos que a gente poderia implementar algumas melhorias para diminuir o nosso risco. Então, começou lá em 2019, quando a gente ainda estava nessa fase de entendendo a nova lei. Ainda no formato manual. Num formato manual, um formato de planilha, né? Um formato muito ainda olho no olho, porque antes da pandemia a gente ainda tinha essa cultura de falar presencialmente com as pessoas, e acho que isso, esse tipo de contato muda muito, porque tu consegue sentir ali a pessoa, né? Claro que o DPO ele precisa conhecer muitos processos, até para identificar se o entrevistado ali, ele daqui a pouco não está deixando alguma coisa passar. Mas essa oportunidade de estar no mesmo ambiente com a pessoa presencial, eu acho que faz todo sentido, né? E foi assim que a gente começou, então, mapeando esses processos, e eu já fui me apaixonando ainda mais por essa área de privacidade. Em 2019, a Lei Geral de Proteção de Dados ainda, evidentemente, ela não estava concluída, né, enquanto lei. Nós tínhamos diversas lacunas que ao longo desses últimos anos a ANPD, né, foi completando, né? Eu acho que isso também era mais um desafio na lista aí da Carol.
E nós estávamos conversando, né, Carol, há pouco, aqui nos bastidores, e aí eu descobri a complexidade que é o ecossistema de logística. E eu vou ser muito franca aqui, eu não vou nem entrar, né, em tudo que vocês manipulam aí, o seguro, enfim, o gerenciamento de riscos. Eu vou perguntar direto como é que é esse fluxo de dados, tá? E aí vamos concluir aqui, né, quais são esses desafios para compor todos, né, esses... Vamos lá, esse ecossistema de logística que você trabalha, que me pareceu ser fácil. Bem tranquila. Super tranquila. Super tranquila. Tá ótimo. Assim, Conta como é que é essa tranquilidade. Conta como é que é o teu paraíso lá. bom, vamos lá então. Na AppSul a gente lida com diversas empresas, tá? Que elas vão oferecendo serviços complementares, tudo para o apoio logístico. Então, quando a gente vai lá no mercado, perto da nossa casa, comprar uma Coca-Cola, a gente não tem ideia do que essa mercadoria passa para chegar lá na prateleira do teu mercado. Então, tem todo esse ecossistema que é o que a AppSul entrega, tá? E por ser uma atividade que ela é voltada, então, a prestação de serviço ela é B2B. Né? Eu acho que esse é o grande diferencial aqui das empresas, dos DPOs que já vieram aqui na Privacy, né? Porque a gente tem um serviço para a pessoa jurídica. Então, isso significa o quê? Que somos fornecedores, que nós somos o operador, né? Então, isso não quer dizer que a gente não tem que se atentar, né? Logicamente, a LGPD, que a gente não tem que implementar, não tem que nomear um DPO, que a gente não tem que cuidar dos nossos dados. Mas isso também nos traz uma responsabilidade um pouco diferente, né? Então, assim, diante dessa complexidade, que por vezes a gente é corretora de seguros, né? Em alguns casos aí somos gerenciadoras de risco. E tem ali um tratamento dos dados dos nossos clientes, que podem ser o quê? O transportador, né? Ou o embarcador, que é aquele fabricante daquela mercadoria que está sendo comercializada. Então, existe aí, sim, um desafio, que é equilibrar esse papel. Então, acho que o primeiro desafio de um encarregado de proteção de dados neste ramo que eu atuo é conhecer o negócio. Então, quando a gente conhece com profundidade o negócio, a gente, inclusive, consegue trazer essa bagagem em reuniões de diretoria, de comitê, falando com as áreas, em auditorias, porque, assim, tu não vai... O advogado, ele adora fazer isso. Ele vê a letra da lei e ele diz, isso aqui pode, isso aqui não pode. O consentimento é a melhor base legal, né? Pra quem? Pra quem, né? Quando? Pra quem? É super simples. Então, assim, acho que conhecer profundamente o negócio é um desafio. Isso significa que o DPO, ele não pode estar isolado, ele precisa se comunicar. Ele precisa ir participar do cafezinho, ele precisa pegar as pessoas no corredor ali e conversar. Precisa uma pessoa que ela tem essa interferência em várias áreas e tem esse respeito. Só que esse respeito, ele só é construído conhecendo o negócio. Então, se eu conheço o negócio, por exemplo aqui, tá? Eu sei que num shopping center, numa câmera de segurança, o consentimento, ele não vai ser a melhor base de tratamento de dados. Porque se eu tenho um consentimento, eu preciso dar a oportunidade para o meu titular revogar esse consentimento. E como é que eu vou fazer isso, né? Nesse tipo de negócio. Ou seja, estou passeando pelo Iguatemi, não quero mais, né? Eu usei o Iguatemi aqui como referência, não quero mais que me filme. Onde é que eu revogo esse consentimento? Então, conhecendo o negócio, a gente tem profundidade nisso. Então, o que seria mais adequado nesse caso? Legítimo interesse, que é o recomendado pela NPD, inclusive, nos manuais ali, legítimo interesse, né? Então, assim, conhecer as bases legais, não ser um mero interpretador de leis, e aí eu reforço, o advogado adora fazer isso, e também, isso não quer dizer que a gente não vai elencar o risco, porque isso é papel do DPO. Esses são os riscos. Esse é um negócio, né? Talvez a gente tenha ali uma planilha, um processo em que a gente extrai aquela planilha do sistema e manda para o cliente. Entendendo o negócio, eu vou saber, não, peraí, mas a gente tem um portal onde o cliente já tem acesso. Por que esse documento não está lá? Assim eu consigo diminuir riscos de privacidade, mas também de segurança da informação. E isso é possível, de novo, se o DPO se debruçar nos processos aí da empresa. Então, esse, para mim, é um dos principais desafios, mas eu também acredito e muito no aculturamento. Sempre, aculturamento. Voltamos à brincadeira do Louvre. Voltamos à brincadeira do Louvre. E, assim, é nosso trabalho aqui, junto, claro, com a segurança da informação, com a TI, dificultar. Eu acho que o DPO, ele carrega essa fama de ser um grande... seria o contrário de facilitador, né? Então, dificultar, mas dificultar
o acesso, o vazamento de informação para que a gente tenha um ganho lá na frente. Então, assim, como é que a gente pode aculturar essas pessoas, né? Como é que a gente pode trazer essas pessoas para o nosso contexto? Então, a gente tem pessoas da corretora, da reguladora, temos pessoas do gerenciamento de risco, são pessoas que têm diversas formações diferentes. Né, e que elas daqui a pouco não vão entender se a gente tiver um treinamento, ficar falando assim, porque o controlador, perante a lei, é essa pessoa, é a parte que desempenha essa atividade. Até porque vocês têm momentos, salvo engano, vocês são operador, momentos vocês são controlador. Exatamente. São, acho que co-controladores também, né? Então, entender bem esses limites, essa atuação. E para isso... Em que momento eu sou o quê, né? Em que momento eu sou o quê? O que eu preciso fazer quando eu for isso, né? Como é que ficam os meus contratos quando eu for controlador, quando eu for operador? O que eu preciso prever, né? Daqui a pouco, numa relação de operador, se a gente tiver se a gente tiver uma base de que seja consentimento, eu preciso prever um contrato que quem vai coletar, apesar da gente saber que a lei fala isso, o contrato ele vai fazer lei entre as partes, né? Então, eu preciso prever que o responsável por coletar aquele consentimento é o meu cliente, que é o controlador. Isso não quer dizer que eu não tenho que fiscalizar ele. Isso não quer dizer que eu não possa auditá-lo, né? Mas voltamos a existe essa complexidade. Boa e velha due diligence de fornecedores. Exatamente. E vocês têm um ecossistema bastante complexo, né? Exato. E assim, quando a gente fala de due diligence, a gente pensa muito ali quando a gente está contratando um software. Então, que a gente, né, sabe que contratação de software envolve um compartilhamento de muitos dados, envolve uma questão até de hospedagem em nuvem. Então, precisa ter um olhar diferente para isso. Questão da transferência desse dado, eventualmente. Exatamente. Questão da transferência internacional. Está correspondendo, né, à legislação nacional aqui. Isso. Então, também ter esse olhar nessa fase ali da viabilidade. Será que é viável ou não? Junto o DPO com a TI, com a segurança da informação. Olha, o risco é esse, né? E quando a gente tem esse cuidado nessa fase inicial, o risco depois de dar um problema na frente, ele é muito menor. Então, a gente consegue adequar, se o contrato ainda não saiu, se a parceria está se formando, eu consigo adequar ali. Então, sim, são vários desafios. A gente pode conversar aqui... O dia todo. O dia todo. Mas precisamos ir para o próximo bloco, né, Carol? Porque o próximo também deixa aqui os nossos ouvintes com muita curiosidade, que é mercado e tendências. E considerando que você está num ecossistema que é complexo, e você muito bem reportou aqui, hoje... A gente olha para a logística e vocês têm muitos dados. O setor de logística tem muitos dados sendo compartilhados, né? As rotas, o motorista, documento, enfim. Eu não vou nem falar da questão do câmera do motorista, porque isso é lá pro final, tá, pessoal? É só um spoiler, eu adoro dar spoiler, tá? Mas, gente, nesse contexto todo, facílimo, que é aí praticamente as férias da Carol, né? Só que não, gente, vamos lá. Como é que é o mapeamento de dados? Porque nós temos aqui um contexto, né? Muito complexo. E aí o mapeamento de dados, como é que complexo. Fica? É evidente, mas como é que fica... a gente conciliar todos esses interlocutores e, de novo, saber o que eu sou, né? Exatamente. O mapeamento já parte dali. Agora eu sou controlador, agora eu sou operador. Como é que vai ser isso aqui? Ótima pergunta. Eu acredito muito na conversa, na escuta, tá? E nessa interlocução que a área de privacidade precisa ter com os outros setores. Então, assim, um grande aliado do DPO vai ser a área de projetos dentro de uma empresa. A área de projetos, a área de processos, que é quem vai mapear esses processos. Então, assim, como é que a gente começa esse mapeamento, né? Uma matriz de riscos que ela geralmente nas empresas ela já existe, né? Isso é meio caminho andado, mas também existe a maneira de começar essa matriz de riscos, né? A gente está no momento ali que a gente revisa a matriz. Então, como é que isso funciona? Eu vou na matriz de risco, a gente vê os principais setores, tá? E apesar de ser algo complexo, né, e que demanda bastante tempo, a gente tem um calendário de adequação. Então, eu vou estipular no começo do ano que em janeiro eu vou revisar a matriz de riscos do comercial, que em fevereiro eu vou revisar a matriz de riscos da TI, em março do RH. Então, e o que é isso na prática, né? O que é essa revisão? A gente abre ali a nossa matriz, chama o responsável da área para conversar. Então, vou aqui revisar a matriz de riscos do RH, vou marcar um momento com a pessoa lá no RH que é responsável, coordenador, gerente, analista, enfim, a pessoa que está executando aquela atividade macro no dia a dia.
E olha que interessante, uma área, por exemplo, o RH, ele não vai ter uma função apenas, ele não vai ter um processo, ele vai ter 50 processos. Então, naquele momento, a gente vai olhar, projetar geralmente aquele processo, identificar, aqui a gente tem tratamento de dados pessoais, daí geralmente quando a gente tem um negócio B2B, o RH, a TI, são setores que geralmente são confirmados aí, né, na matriz de riscos, porque são setores que efetivamente eles vão tratar dados pessoais. Então, a gente abre esses processos e eu acho que nesse momento que é uma entrevista, eu gosto de falar entrevista, eu chego falando assim, não é uma auditoria, apesar da gente saber... É fundamental, porque no momento em que você chega auditando, você já cria ali uma barreira, né? E eu acho que a gente tem muito, muito cuidado, né? Especialmente na privacidade e proteção de dados, porque as pessoas já acham assim, lá vem o DPO. Não vai me deixar fazer nada mais, né? Exatamente. Então você tem que ir numa linha de entrevista mesmo. Eu tô precisando entender algo meio, eu diria até despretensioso. Exato. E assim, se mostrar acessível. Sim. Eu marco assim, as pessoas, geralmente, elas tomam um susto, né? Pô, revisão da matriz de riscos do RH. Por exemplo. Meu Deus, o que é isso? Que a Carol quer comigo, né? Meu Deus? Meu Deus, e a empresa que é certificada pela ISO já sabe a complexidade que é ser auditado. Sim. Né? Então, já começa com esse desafio. Então, eu chamo essa pessoa para conversa, eu marco esse momento e eu falo assim, olha, não é uma auditoria, tá? A gente tá, assim, quando a gente revisa os seus processos, os processos da área, a gente tá te resguardando. A gente tá resguardando do quê? Se a gente tem um processo que ele tá um pouco frágil com relação à privacidade, a gente pode aplicar uma melhoria. Isso vai, inclusive, te resguardar enquanto funcionário. Porque se eventualmente acontece um vazamento de dados, vazam uma planilha, uma foto, ou qualquer tipo de coisa, o funcionário, a gente sabe, ele pode ser penalizado, ele pode sofrer uma medida disciplinar. Então, quando você, nesse momento, é franco primeiro, né, com relação ali aos seus processos. E eu sempre falo assim, esse momento, eu gosto de trazer exemplos, sabe? Porque a gente não pode ficar muito na letra da lei ou em termos técnicos de TI. Sem dúvida. Né? Então, eu gosto de trazer exemplos. Olha só, no setor tal, a gente conseguiu restringir um acesso a uma planilha, a um documento, né? A gente tinha 20 pessoas que tinham acesso, a gente restringiu a 3, tá? Exemplo, no setor tal, a gente... implementou, como lida com dados mais sensíveis, a gente implementou que para imprimir um documento na impressora, tem que passar o crachá na impressora. Porque daí aquele documento ele não vai ficar ali solto. Toda vez que a pessoa imprimir, ela precisa ir lá, levantar e passar o crachá. Então, assim, eu trago medidas que a gente já implementou em outros setores para a pessoa, puxa, isso aqui acontece aqui. Né? E aí acaba sendo uma conversa melhor, assim, mais aberta e principalmente com o tempo. A gente fazer as coisas com tempo, 1 hora, 1h30, para que a pessoa se sinta aberta a conversar e no final sempre vem sugestões. E é muito importante porque isso é da condução. Então eu falo no final assim, entendi aqui, isso aqui, tudo que a gente falou que vai gerar um relatório de impacto da proteção de dados, vai fazer parte da matriz de risco, provavelmente eu vou fazer sugestões, vou levar para o teu gestor, vamos levar para a diretoria, né? Isso segue um fluxo. Mas assim, o que eu posso te ajudar? Eu falo para as pessoas, né? Como eu posso contribuir para que daqui a pouco tenha aquela melhoria que você já identificou em outro momento, que vai diminuir o nosso risco, né? Mas que não foi para frente por um motivo de orçamento, por uma questão de prioridade. Me traz isso que eu vou fazer, eu vou impulsionar, né? Então, vou fazer acontecer. Vou fazer acontecer. A tua bandeira é a minha bandeira. A tua bandeira é a minha, a tua causa é a minha, eu vou bater em todas as portas que eu tiver que bater. E essa parceria, ela é fundamental, porque é assim que acontecem as mudanças. Carol, eu acho que muito se fala sobre boas práticas. E você, como DPO, você já mencionou aqui em alguns momentos da tua proximidade, dessa busca de mostrar que é fundamental que os times fiquem engajados no teu programa de privacidade, porque aí tem uma frase muito minha, tá, Carol? Eu deixo você copiar se fizer sentido para você. Algumas pessoas já copiaram que o processo, né, uma jornada de privacidade é começo, meio e vida. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre boas práticas, como isso acontece na prática dentro do Grupo Apsul. Perfeito. Então, a gente percebeu
e aí eu vou voltar para o olho no olho, né? A gente percebeu que mais do que a gente criar treinamentos que eles nunca vão ser vistos, e até tem hoje tem aquele meme, né? A pessoa vai passando pro lado, os slides, clica ali para finalizar e gerar aquele certificado. Não é isso que a gente quer. Então, a gente tem um robusto treinamento de LGPD que vai falar sobre as diretrizes da lei, né, ali, que é até gravado, foi um professor que fez pra gente ali, na nossa universidade corporativa, né, então a gente tem universidade corporativa, tem vários treinamentos e a LGPD é um deles. Mas a gente percebeu que só isso não faz sentido, né, porque eu preciso garantir que as pessoas que entrem na empresa, e não só as que entram, mas as que também estão, elas estejam engajadas e elas entendam por que a gente está falando sobre esse tema e o risco que efetivamente existe. Então, o que a gente identificou que seria a melhor saída? Fazer um treinamento de onboarding. Então, quando o colaborador ele entra na empresa e esse fluxo ele bem intenso. Então, toda segunda-feira para colaboradores da matriz e todas as quartas-feiras para colaboradores online, que a gente tem filiais, né? Então, a gente fica ali em média de 45 minutos conversando, olho no olho, de quem tá entrando, explicando por que tu tem que se preocupar com a privacidade, não só na AppSul, porque na AppSul tu não vai conseguir criar uma senha que não tenha 12 caracteres, que não tenha letras e números, porque a gente tem políticas de senhas. Não vai ser AppSul. Não vai ser, não é possível. Não vai ser AppSul, né? Pronto. Exato. Nem tentem, pessoal. Mas assim, Nem tentem, não adianta. Não adianta, a gente tá muito fortalecido. Mas pra tua vida, né, como é que você vai se resguardar fora da empresa? E por que que isso é importante? E a gente gosta de trazer exemplos. Então, e como eu acabei falando isso antes, né, a gente tem pessoas, eu sou advogada, tu trabalha na área de tecnologia de informação há milhares de anos, né, a gente vive isso. Mas como é que eu vou chegar naquela pessoa que não tem a formação que a gente tem? Que não entende, eu preciso chegar. Que não convive com incidentes, com vazamentos, com crises. Como é que eu vou chegar nessa pessoa? Então, a gente tem essa integração, a gente fala assim, começa assustando, que eu adoro assustar, eu acho que a educação, trazendo esse susto, ela surte efeito. Então, olha... O choque, né? O choque, exatamente. Olha o que pode acontecer com você. Olha o que pode acontecer com você, olha o que pode acontecer com a sua família, com a empresa. Então, a gente pode sofrer essa multa tenebrosa de 50 milhões. Não só isso, a empresa pode parar as atividades, né? Se a gente tiver um sequestro de um sistema, um sequestro de dados, o que isso pode trazer? Mas eu gosto de um vídeo que quem trabalha com privacidade já conhece, ele é muito repetitivo, que é o vídeo da farmácia. Isso é fantástico. E o nome do cachorro? Exatamente. Então, pra quem não conhece, aí coloca Farmácia LGPD no YouTube, que é o primeiro vídeo que vai aparecer. Que esse vídeo, pra trazer esse contexto pra vocês, um ator foi contratado pra ser atendente da farmácia, né? E as pessoas ali que foram comprando desodorante, sabonete, qualquer coisa, elas foram sendo entrevistadas. Então, a pessoa chegava lá no caixa, né? E falava assim, eu quero comprar aqui um sabonete. Ele, tá, vamos tirar uma foto aqui pro teu cadastro. Cadastra aqui a biometria. Das pessoas ficam, como assim a minha biometria? Na farmácia. Exato, não faz sentido. Indica aqui uma amiga. Cadê a necessidade disso, e né? o nome do meu cachorro? E qual é o nome da tua mãe? Exatamente. E isso, assim, a gente tem visto, eu sempre passo esse vídeo, né, em um dado momento da integração e falo assim, comentem sobre isso. O que vocês acham, né? Eu quero que vocês vejam esse vídeo, comentem, isso já aconteceu com vocês? Qual é o risco disso? E aí chega no final e sempre tem, assim, cases maravilhosos, né? Aconteceu com a minha mãe, tem aquele golpe do entregador que vai fazer uma entrega e coleta uma biometria da pessoa entrar no banco, né? Isso sempre acontece, é muito comum. Mas, de todo modo, assim, o que me parece mais, o que surte um efeito melhor são essas perguntas. Então, nome da mãe, nome do cachorro, nome do amigo de infância, são perguntas pessoais, né? E a gente tem hoje aplicativos que você pode escolher recuperar a sua senha por um e-mail alternativo ou responder essas perguntas de segurança. E quando eu trago isso para mesa, as pessoas ficam, meu Deus, é verdade. Né? E aí, outro convite com base nisso, eu falo assim, gente... as nossas senhas, elas geralmente são informações pessoais. É lógico que não vai ser teu CPF. É lógico que não vai ser teu nome completo na senha, assim eu espero, né? Mas elas geralmente têm alguma relação com a nossa vida. Então vai ser a data de aniversário de casamento, data de nascimento do filho, né? Geralmente essas senhas são muito comuns. Então quando a gente coloca essas senhas, a gente tá dando a possibilidade de um hacker por engenharia social conseguir decifrar essas senhas. Então essas perguntas com uma IA básica hoje em dia
já consegue decifrar possíveis senhas. Então, a gente trazer esse contexto também de segurança da informação, porque querendo ou não, se acessar o nosso sistema e tiver algum vazamento de dados, também vai ser uma questão de segurança da informação. Consegue conscientizar essas pessoas e elas saem traumatizadas e saem com esse assunto muito em voga, né? E elas funcionam como replicadores. Então, olha, aconteceu alguma situação, tu tem alguma dúvida, tu tá chegando hoje na empresa, esses são os processos, tu vai criar maturidade para daqui a pouco conseguir revisar esses processos e nos trazer alguma questão que a gente não tenha visto. Então fica livre para isso. Esse é meu nome, esse é meu contato, eu fico lá no 6º andar, vem tomar um café comigo, né? Então abrir essas portas para essa pessoa que tá chegando, para que ela jogue contigo. Sim, até porque esse trabalho que você faz demonstra aí a preocupação com os dados da pessoa física. Exatamente. Não exclusivamente do CNPJ, porque no final do dia a gente está manipulando nada mais nada menos que os nossos próprios dados. E você trouxe muito bem aqui toda essa questão de aculturamento, de engajamento. É fundamental que as empresas trabalhem com isso. Sem dúvida, as relações olho no olho, como a gente está vivendo aqui, elas acabam... Eu sou da velha guarda, né? Eu acho que a minha identidade me entrega, mas eu gosto da relação olho no olho. Evidentemente que a tecnologia vem para nos ajudar, para nos trazer celeridade e tudo mais, mas ainda o olho no olho, aquele cafezinho, né? Isso, e café sempre que... é sinônimo de networking, de Exato. troca, né? Então acho que isso é muito legal que vocês estão falando. E eu gostaria de entrar agora, né, Carol, você pode fazer a sua fala final aí, mas eu gostaria de entrar um pouquinho no mito do DPO, porque você trouxe aqui todas as boas práticas, essa questão de aculturamento, mas qual é o mito que se tem hoje frente à privacidade e proteção de dados e, claro, sobre o DPO? Quando chega a Carol, chegou a Carol, chegou o quê, né? Qual é o mito que se criou frente ao DPO, não só, evidentemente, na AppSul, né? Mas certamente você troca com colegas, o mito do DPO. Olha, eu acho que a gente tem vários aí, né? Tem um repertório de mitos. Mas eu fico com o DPO trava o negócio. Então, o DPO não deixa acontecer. E essa geralmente é a fama de jurídico, né? De advogado. E a gente vê muito pelo contrário. Quando a gente tem esse aculturamento, a gente vai se empoderando do negócio, vai tendo as conexões certas, o DPO ele é chamado para situações, né? Claro que não são em todos os casos, mas isso é orgânico, vai acontecendo, né? Então, o DPO trava o negócio porque, por vezes, a gente vai indicar aqueles riscos, vai sugerir caminhos alternativos, mas isso também vai muito do perfil do DPO. Não quer dizer que ele vá mudar o negócio, porque o DPO não faz isso, mas sugerir algumas alternativas que lá na frente, né, e quando a empresa vai criando maturidade em privacidade e proteção de dados, ela vai identificando isso, que lá na frente, essa pequena correção que tu tá fazendo quando o software tá nascendo, quando a gente tá adquirindo uma empresa ou fazendo uma nova operação, ela vai surtir um efeito muito grande. Essa minimização, ela vai evitar que a gente sofra uma multa, né, e eu gosto muito que a Gabriela Valduga traz ali no podcast dela, aqui no episódio dela, que ela fala sobre calcular e mostrar o percentual de uma eventual multa, né, de uma penalização, porque com indicadores, né, e empresários trabalham com números, eles precisam ver qual é o tamanho do risco deles. E quando a gente faz isso, a gente também está mostrando o nosso valor. Então, na verdade, o DPO, o papel de travar ou não negócio está na mão dele, né? Mas eu acho que a gente tem visto DPOs mais empoderados no sentido de entender o negócio, oferecer soluções, e com essas soluções que não vão mudar da água para o vinho, mas são alterações que elas são singelas, mas que elas trazem toda a diferença, a gente pode estar evitando riscos reais. Carol, e agora a gente vai para uma pauta que eu gosto muito, que é praticar aqui a futurologia, né? Vamos falar sobre o futurismo na privacidade. E aí eu quero começar aqui nesse nosso último bloco, e de fato o tempo é curto para tudo que a gente pode tratar nesse contexto de logística, que eu acho que a gente já pode perceber o quão gigante é esse ecossistema e o quanto ele abrange, né, frente à privacidade e proteção de dados. E a gente quer olhar agora para a transformação digital.
né? Evidentemente está avançando na logística, né? Você tem aí rastreamento inteligente, você tem automações, você tem, enfim, né? Eu não vou nem entrar aqui naquelas duas letrinhas, ou vou, para deixar aquele ponto de interrogação, IA. Todo mundo agora tá na moda, né? Então vamos nos manter na moda, né? Quais as tecnologias, tá, que você acredita que vão exigir mais atenção do DPO, gente, nos próximos anos? Vamos lá, Carol. Pergunta fácil. Uma pergunta bem tranquila, assim. Claro. Bem fácil de responder. Porque assim, eu vi, a gente veio aqui, né, treinando nos primeiros blocos, tá? Pra te deixar agora o último aqui com uma pergunta fácil. Perfeito. Esse mundo logístico, ele tem diversos players, né? Então, a gente tem ali um transportador, a gente tem um embarcador, que é o fabricante da carga, a gente tem um motorista, né? A gente que pode ser PJ, que pode ser seletista, a gente vai ter também todo o ecossistema, então, gerenciadora de risco, corretora, seguradora, então tem diversos players. E o que a gente tem percebido cada vez mais, né, não só no nosso mercado, mas a gente tem visto uma tendência para integração. Então, todas essas empresas, elas em algum momento, elas vão ter que ficar integradas. E a gente está falando aqui da Absol, que fornece todas essas soluções, mas a gente tem outros players no mercado que cada um vai fornecer o tipo de serviço diferente, que não tem esse ecossistema. Então, os concorrentes, muitas vezes, vão precisar conversar. E para isso, a gente conta com a API, com a integração, né? Então, acho que existe esse vai ser um desafio do DPO, lidar com a integração, entender os dados que vão ser compartilhados, entender se daqui a pouco eu não estou compartilhando um segredo de negócio, entender se daqui a pouco o meu concorrente não está utilizando dessa possível parceria para desenvolver alguma coisa parecida. Então, assim, são diversas situações, não só de privacidade, de proteção de dados, mas também de segurança da informação, porque elas caminham juntas, né? Então, a gente teve até, inclusive, no mercado do seguro de transporte, uma resolução da NTT, que é a resolução 27 deste ano, né? Que a NTT, para quem não conhece, é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ela fala o seguinte, que até 10 de março de 2026, todas, e eu digo todas as seguradoras precisam ter integração com a agência. Algo tranquilo, simples e plenamente realizável. Então, a gente tem visto, por que eles querem fazer isso, né? Eles querem consultar, porque hoje os seguros de transportes, eles são obrigatórios, então querem consultar se a Carolina Transportes tem os 3 seguros obrigatórios que a lei exige, porque eventual fiscalização vai incidir ali uma multa. Então, as seguradoras, elas já estão desenvolvendo essa funcionalidade, conversando com a agência para haver essa integração, e a gente tem percebido que essa integração, ela vai ser, né, cada vez mais corriqueira. A gente tem ali projetos de lei que falam sobre o nosso negócio, e eventualmente ali uma regulamentação que vai falar, os players do mercado, eles têm que conversar, eles têm que integrar esses sistemas para que a gente tenha uma tomada de decisão mais ágil, mais assertiva, né? Porque quando a gente está falando ali no risco de um roubo de carga, isso tem que ser muito rápido, porque senão a gente não consegue agir a tempo. Então, sim, a integração, eu vejo que principalmente quando a gente tem aí empresas de ramos diferentes, né, e concorrentes, vai ser um desafio aí para o DPO. Uau! Bom, e para fechar, Carol, eu não podia deixar de trazer uma pauta aqui que eu gostei desde o princípio, né? E aí eu vou falar sobre uso de câmeras e dispositivos em veículos, né? E aí acho que assim, a gente tem que trazer aqui quais os passos que você entende, né? Que são fundamentais, né? Para reforçar aí a proteção de dados, tanto do lado da empresa como do lado do colaborador que tem aí essa questão da câmera, né, no seu caminhão. E claro, né, para fechar mesmo, como a gente reduz aí o risco de incidente? A gente vai melhorando as perguntas aqui, você viu, né, Carol? Vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil, esse é o objetivo, né? Eu acho que essa é uma pauta importante e a gente sim tem que trazer luz para esse tema. Não, perfeito, concordo contigo. E é muito importante que a gente entenda o contexto, né? A gente está aqui em Porto Alegre, a gente lida aqui com rodovias que tem câmeras, que tem sinalização. Essa não é, infelizmente, a realidade do nosso país. Então, o transporte de cargas daqui até o Amazonas, ele vai ter... a gente vai
tá diante de uma realidade diferente. Então, aqui a gente tem câmeras... Graus lá a de gente não tem. complexidade e vulnerabilidades diferentes. Exato. Então, até mesmo o tipo da estrada, né? Claro. A experiência do motorista, enfim, são coisas que vão contar. E as câmeras embarcadas no veículo, elas vão servir não só para a segurança dessa carga, quanto para a segurança do motorista. É claro. Então, talvez esse olhar, por vezes, a gente não tenha, né, quando a gente está pensando em câmera. Mas, assim, a gente, nesse ramo, a gente sabe que o veículo maior, como é o caminhão, geralmente tem presunção de culpa. Então, o caminhão atropelou um motoqueiro, né? Sim. E aí, se a gente não tem câmera, a gente não sabe o que aconteceu. A gente pode até reconstruir ali a dinâmica do acidente, mas a realidade dos fatos, a gente vai ter muita dificuldade de saber, né? Então, assim... Da reconstrução, reconstrução, ou daqui a pouco um veículo parou, bateu atrás, né? O motorista do caminhoneiro, ele teve toda a prudência que ele poderia ter, né? Conduziu bem, mas aconteceu ali um sinistro e a gente sabe que existe sim uma presunção de culpa do veículo mais pesado, do veículo maior. Claro. Então, assim, as câmeras, elas trazem muito essa proteção, no sentido de, daqui a pouco aconteceu um acidente fatal, mas eu tenho uma câmera que conseguiu pegar todo o trajeto, esse motorista, ele não foi culpado. A gente viu que ele estava indo corretamente, mas o carro atravessou num local proibido, né? Ou daqui a pouco fez uma manobra arriscada e o próprio motorista desse carro conseguiu causar esse sinistro. Então, traz esse resguardo com relação a acidentes. E se a gente tem esse motorista cumprindo todas as normas, atuando com prudência, né? Então, essa filmagem ela vai, inclusive, favorecer isso, né? Então, mas de qualquer forma, por mais que contribua aí para a segurança do motorista, para a segurança da carga, a gente sabe que se sujeita à LGPD e precisa essas câmeras, né, cumprirem aí a sua necessidade e a finalidade. Então, assim, eu acho que o principal, quando a gente está falando aqui, nessa posição que a gente está de operador, né, por vezes com o controlador, porque, assim, quem está contratando essas câmeras vai ser o transportador, o embarcador que está instalando nos veículos. Então, acho que o principal é revisar essa relação, entender qual é o papel, né, dessa empresa fornecedora das câmeras e conseguir dialogar com o seu cliente transportador. Falar, transportador, aqui a gente tem essa funcionalidade, você coleta o consentimento, a gente fornece um termo, como é que a gente vai fazer essa relação? É preciso ter, eu vou te fiscalizar, eu vou cobrar que você tenha, mas de que modo a gente pode fazer? O que a gente vai prever em contrato para nos resguardar, né? E principalmente garantir que esse motorista está sendo informado, colocar um aviso ali dentro da cabine, certo, né? Colocar, talvez, no tablet daquele caminhão que a gente sabe que existe, né? Uma informação de que ele está sendo filmado, um botão para ele consentir, ou se for o caso, ou daqui a pouco o contato do DPO. Então, são maneiras da gente jogar ali, né? Para cumprir o princípio da informação, para estar adequado à finalidade e à necessidade dentro desse veículo, né? E, principalmente, ter essa revisão constante, né, das medidas que a gente pode adotar ali para diminuir a exposição deste motorista. Como, por exemplo, a gente tem ali uma possibilidade, né, de apagar dessa câmera ficar desligada nos momentos em que essa ignição do caminhão esteja desligada. Isso garante maior privacidade para o motorista. E é o que a gente busca, né, garantir essa privacidade. Então, a gente também pode implementar, assim como essas outras boas práticas aí para resguardar o direito titular. Fantásticos os teus esclarecimentos, Carol. Muito, muito obrigada por você ter participado aqui com a gente do Privacy Leaders. Foi uma alegria te receber aqui no nosso programa. E, pessoal, nós ficamos por aqui. É um prazer, novamente, ter a companhia de vocês aqui. E se você gostou do nosso conteúdo, eu te sugiro que você compartilhe com os teus amigos para que eles também possam conhecer esse conteúdo da Privacy Tools. Nos siga nas redes sociais, lá você também vai encontrar muito conteúdo. E até o próximo Privacy Leaders. Muito obrigada!